Bom dia, meus irmãos da Terceira Igreja. Nós estamos dando início a mais uma escola dominical nessa manhã de domingo, já abençoada pelo nosso Deus. E eu convido os irmãos que estão nos acompanhando aí em casa através do link do YouTube e também aos irmãos que estão nos acompanhando diretamente aí do templo da nossa igreja. Convido todos os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de 2 Tessalonicenses. Nós vamos ler na Bíblia, no livro de 2 Tessalonicenses, o capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 5. Então, convido os irmãos a abrirem a Bíblia, 2 Tessalonicenses, no capítulo 3, de 1 a 5. Diz assim a palavra do nosso Deus: Finalmente, irmãos, orai por nós para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós, e para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Todavia o Senhor é fiel, e ele vos confirmará e guardará do maligno. Nós também temos confiança em vós, no Senhor, de que não só estáis praticando as coisas que vos ordenamos, como também continuareis a fazê-las. Ora, o Senhor conduza o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. No trecho lido, nós vemos a preocupação de Paulo com a diligência dos irmãos em guardar os mandamentos, em guardar os ensinamentos e continuar a obra que ele iniciou, continuar a obra que Deus iniciou, mesmo ele estando distante desses irmãos. E essa mensagem vai direto ao nosso coração também, nesse momento em que nós estamos distante fisicamente uns dos outros, distante geograficamente, mas num só coração com o nosso Deus. E nós esperamos em Deus nesses tempos de incerteza, nesses tempos de desconhecimento do futuro. Nós esperamos em Deus e confiamos no seu agir. Nós somos incertos sobre o dia do amanhã, mas temos fé na providência do nosso Deus, na providência de que o seu querer e que é o melhor para nós, ele prevalecerá, ele permanecerá. E cabe a nós, os seus filhos, sermos constantes no serviço e na prática das boas obras, sabendo que em Cristo o nosso trabalho não é vão. E que Deus nos abençoe e conduza os nossos corações para perto do amor de Deus e no testemunho de Jesus Cristo, em praticar as boas obras, em amar ao próximo como a nós mesmos e a Deus, nosso Deus, sobre todas as coisas. Amém, meus irmãos? Que Deus nos abençoe com essa palavra e que o seu Espírito Santo possa cada vez mais nos ensinar e nos orientar na busca do nosso Deus através da sua palavra abençoada. Meus irmãos, os aniversariantes da semana, nós temos no dia 16 a Mariana Rocha Santos. Mari, que está fazendo no dia 16, feliz aniversário, meus parabéns, Deus abençoe você ricamente, você, a sua família, pastora Beth, Alana, Marco, todo mundo da sua casa também seja abençoado grandemente pela sua vida, Deus abençoe, meu irmão. E no dia 17 nós temos a Dagmar Maria Oliveira, também minha irmã Dagmar. Deus abençoe ricamente a sua vida, da sua família, o seu lar, que Ele possa te fortalecer e abençoar grandemente. Parabéns, minha irmã, feliz aniversário. E nós vamos fazer uma oração agora. Eu peço que os irmãos me acompanhem numa oração, pela palavra que foi lida e também dando graças pelos aniversariantes da semana. Senhor Deus e Pai, nós estamos na Tua presença e Te rendemos graças, porque o Senhor é bom, Suas misericórdias se renovam sobre as nossas vidas, o Teu Espírito Santo nos quebranta, nos aquece e diariamente nos fortalece, nos orienta e nos acalma, nos lembrando das Suas promessas, da Sua promessa de proteção e de livramento. Estamos contigo, Senhor Deus, e queremos cada vez estar mais perto do Senhor. Nos conduza para que possamos sempre estar atentos ao trabalho, sempre estar atento à obra, Senhor Deus, e possamos ser instrumentos nas Tuas mãos e continuarmos na constância de Jesus Cristo, continuando o trabalho, testemunhando do Seu amor e da Sua benignidade para conosco.
e para com o mundo e para com aquele que carece do teu amor. Nós te damos graças, ó Deus, pela vida da Mariana Rocha. Nós te damos graças pela vida da Dagmar Maria, que estão completando mais um ano de vida nessa semana. Nós pedimos que o Senhor abençoe ricamente essas vidas, as das suas famílias, que as suas vitórias possam vir para a honra e glória do teu santo nome, e que nos momentos das dificuldades, das tristezas e de dor, o Senhor possa estar vindo ao auxílio com o teu Espírito Santo, trazendo cura, trazendo livramento e trazendo vitória. Abençoe, ó Pai, a vida dessas irmãs, abençoe a vida da tua igreja, de cada coração, de cada família, Senhor Deus, para que possamos continuar diligentes, mesmo distantes geograficamente, mas cada vez mais unidos no teu amor, cada vez mais unidos pela tua graça, pela tua salvação. Abençoa-nos e fica conosco em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, agora nós vamos cantar juntos o hino de número 97, o hino de número 97, a súplica do redimido, que tem tudo a ver com a leitura da palavra que nós lemos. Peço aos irmãos que cantem juntos comigo aqui o hino de número 97, logo após a palavra já vai passar para o louvor desta manhã, e depois do louvor a palavra está com o preletor da escola dominical. E que Deus abençoe ricamente as nossas vidas. Desejo a todos um bom domingo, uma boa semana, que Deus continue nos abençoando e nos protegendo, que nós possamos ser cada vez mais zelosos no trabalho do Senhor, no trabalho espiritual. E que possamos ser zelosos pelas nossas vidas e pelas vidas dos nossos próximos, do nosso próximo, lembrando das precauções que nós devemos ter nesse tempo de pandemia. Higienizar as mãos constantemente com álcool em gel, o uso de máscaras, evitando aglomerações, ficando em casa para aqueles que puderem, são ações muito importantes nesses tempos, por esses dias. Nós temos visto nas notícias que o menor descuido a essas orientações tem causado grandes consequências, tem aumentado grande o número de contaminados, o número de mortes. Nós temos visto que em Uberlândia esses números têm crescido. E com certeza isso é resultado da mudança do nosso comportamento e que nós possamos cada vez mais estar preocupados com isso. Que nós não esperemos que aconteça um caso grave de contaminação perto da gente, no nosso círculo de amigos e de família, para aprender, mas que nós possamos seguir as orientações para evitar isso ao máximo, né? Acordarmos para esse perigo real, né? E prevenirmos para que isso não aconteça. Meus irmãos, eu quero desejar a todos um bom domingo, uma boa semana, que Deus abençoe ricamente a vida de vocês e esperamos que isso termine logo para que possamos estar juntos mais uma vez. Deus abençoe, um grande abraço. Hesitante, vacilante, ouço a voz do tentador. Tu me guias, me auxilias e me tornas vencedor. Cristo inflama, viva chama em meu peito, ó Salvador.
pois se adora quem te implora. Vem guiar-me, bom Senhor. Redimida, só tem vida a minha alma em teu amor. Com apreço reconheço quanto devo a ti, Senhor. Cristo inflama, viva chama em meu peito, ó Salvador. Pois se adora quem te implora. Vem guiar-me, bom Senhor. Amém. O Senhor marchando-se no seu exército, poderoso é sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória, glória a Deus. Vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Messias marchando-se em suas mãos, a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o canto da vitória, glória a Deus. Vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Graça e paz, meus irmãos. Achei que todos iam ficar em pé para cantar, para louvar, né? Só a Patrícia que ficou, né, Patrícia? O nosso general é Cristo. Nós seguimos os seus passos. Graças a Deus por essa verdade cantada, né? Louva a Deus porque, de fato, Ele tem sido o nosso general dia a dia, nos conduzido dia a dia. Deus é soberano e Deus está assentado no trono, como temos aprendido na palavra do nosso Deus. Que seja assim. Estamos nessa escola dominical, abrindo aqui a nossa temporada de Santas Ceias, né? Na verdade, ficamos um tempo sem ministração da Santa Ceia e os irmãos, como eu, como a igreja, ficaram ansiosos por esse encontro. Teremos agora pela manhã a nossa Santa Ceia, também pelo culto da noite. E vamos seguir como tem nos ensinado aí as restrições, com todos os cuidados necessários, né?
mas sem apavoramento, obviamente, mas com sensatez e com sabedoria, para a honra e glória do nosso Deus. Todos são bem-vindos ao nosso culto dominical, a escola bíblica dominical desta manhã. Agradeço a Deus pela vida, pela sua misericórdia que nos acompanha. Agradeço a Deus por poder ver cada rostinho aqui nesta manhã, apesar da máscara, se bem que alguns ficam melhor de máscara. Deus abençoe os irmãos, né? É brincadeira, pelo contrário, né? Bom seria tirar essa máscara, né? É como eu estou a uma certa distância, eu vou ficar sem a máscara, tá bom? Para a gente poder acompanhar aí os nossos irmãos. Nós queremos apenas fazer uma pequena correção nos nossos aniversariantes da semana. Acho que o Ulisses equivocou aqui, ele orou pelos aniversariantes da semana passada. Não sei se foi jogado o vídeo anterior, acho que não, né? E só para fazer uma pequena correção, essa semana nós temos duas aniversariantes. Nós temos no dia 16, a Mariana Rocha Santos. Nós já estamos em setembro, né? A Mariana Rocha Santos fará aniversário agora dia 16. E também a dona Dagmar fará aniversário agora dia 17. E eu não sei se alguém nos assistindo agora pelo nosso canal, que o nome não foi citado aqui, mas temos aqui, rolados aqui, duas aniversariantes. Eu gostaria que a gente orasse por essas aniversariantes, para que Deus possa abençoá-las e fortalecê-las dia a dia. Essa é a nossa oração, né? Vamos colocar diante de Deus essas aniversariantes aqui, para que Deus possa fortalecê-las e abençoá-las. Quero convidar você a curvar a cabeça agora. Eu sei que você orou pelos aniversariantes que foram citados aqui, mas vamos orar pela vida da Mariana Rocha e dona Dagmar. Pedir que Deus abençoe, que Deus fortaleça, que Deus acompanhe e que elas caminhem sempre debaixo da graça e da misericórdia e da ordem do nosso general, que é o Senhor Jesus Cristo, né? Curva a sua cabeça, lá no seu íntimo, fale com Deus agora. Ore pela vida da Mariana, que vai aniversariar dia 16, dona Dagmar no dia 17, e por aquele irmão, irmã, amigo, que você sabe que vai aniversariar, cujo nome não está aqui, tá bom? Ore para que Deus possa abençoá-lo também. Nosso Deus e nosso Pai, te rendemos graças, Senhor, porque a Tua palavra é a verdade. A Tua palavra norteia os nossos passos, ó Deus. A Tua palavra, ó Deus, é trigo, não é palha. A Tua palavra é o martelo que esmiuça a rocha do nosso coração, Senhor. A Tua palavra é a espada do Espírito, ó Deus. A Tua palavra nos santifica, Senhor. A Tua palavra nos capacita a termos os olhos voltados para os céus, ó Deus, mas também os pés fincados na terra, ó Pai, pregando a Tua santa e bendita palavra. Queremos colocar nas Tuas mãos benditas, Pai de misericórdia, a vida da Mariana e da dona Dagmar, que vão aniversariar durante essa semana, Senhor. Que a Tua palavra seja o consolo, seja o trigo, seja a exortação, seja o cajado, seja a vara, na vida das Tuas servas, Pai, e que elas caminhem sempre debaixo da tutela do nosso general, que é o Senhor Jesus Cristo. Damos-te graça por essa manhã em especial, quando nós vamos como povo do Senhor, ó Deus de misericórdia, celebrar, ó Pai, a morte, a ressurreição e o retorno do nosso general, que é o Senhor Jesus Cristo. Nos prepare, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, para participarmos com toda a dignidade da mesa santa do Senhor. Pedimos a Tua assistência, a Tua bendita orientação, Pai. Confessamos a Ti os nossos pecados, Senhor. Lava-nos, purifica-nos em nome do Senhor Jesus. Ó Deus, mais uma vez, toma nas Tuas santas e benditas mãos a vida da Mariana, dona Dagmar, e os demais que vão aniversariar durante essa semana. Senhor, traga, ó Deus, para cada coração o consolo do alto. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, eu quero convidar os irmãos a abrir as suas Bíblias, por favor, no Evangelho de João. O Evangelho de João, capítulo 12. Nós estamos aqui iniciando uma nova maneira de se servir a Santa Ceia, com todo cuidado, com toda sabedoria. Agradeço aos diáconos pelo auxílio pela manhã,
na portaria. Agradeço a equipe de som, de vídeo, que tem nos abençoado com esse trabalho, que nos capacita a falarmos para a igreja aqui e para a igreja em casa, né? Ou a igreja peregrina, em casa, ou em viagem, ou no caminho. É um privilégio grandioso. E o nosso desejo é continuar assim agora com a igreja presencial, a igreja virtual, mas com a esperança de que tenhamos aqui, brevemente, a igreja 100%. As crianças correndo para lá e para cá, riscando a parede, né? Riscando a parede não, né? Cantando, louvando o Senhor, os nossos hinos, os corinhos presenciais. Esse é o nosso desejo. Então estamos aqui em oração, louvando a Deus pelo cuidado paternal sobre cada um de nós. João, o Evangelho de João, capítulo 12, os versículos 12 ao 36, João, capítulo 12, versos 12, vamos ler até o 36. Vamos ler melhor, dizendo até o 33, irmãos, até o 33. Até o 33. Quero convidar você a acompanhar a leitura a dedo, com muita sabedoria, e não fechar a Bíblia mais, nem o coração, tá bom? Se você abriu a sua Bíblia, abriu aí o seu aplicativo, acompanhe a leitura aí, por favor. João, capítulo 12, começando no versículo 12. Nos diz assim a palavra do nosso Deus: no dia seguinte, a numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava de caminho para Jerusalém, tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro, clamando: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor e que é rei de Israel. E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou, segundo está escrito: não temas, filha de Sião, eis que o teu rei aí vem, montado em um filho de jumenta. Seus discípulos, a princípio, não compreenderam isto. Quando, porém, Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que estas coisas estavam escritas a respeito dele e também de que isto lhe fizeram. Dava, pois, testemunho disto a multidão que estivera com ele, quando chamara a Lázaro do túmulo e o levantara dentre os mortos. Por causa disso, também a multidão lhe saiu ao encontro, pois ouviu que ele fizera este sinal. De sorte que os fariseus disseram entre si: vede que nada aproveitais, eis aí vai o mundo após ele. Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus. Respondeu-lhes Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me dessa hora? Mas precisamente com este propósito eu vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. A multidão, pois, que ali estava, tendo ouvido a voz, dizia ter havido um trovão. Outros diziam: foi um anjo que lhe falou. Então explicou Jesus: não foi por mim que veio essa voz, e sim por vossa causa. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso, será acorrentado. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isso dizia,
significando de que gênero de morte estava para morrer. Nós vamos ler juntos, aqui no templo, você na sua casa, na sala, na cozinha, no quarto, onde você estiver. Vamos ler juntos, a uma só voz, o verso 31 e o verso 32. Tá bom? 31 e o 32. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso, e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo, disse o Senhor Jesus Cristo. Deus, te rendemos graças pela palavra lida, e diante da palavra, Deus, somos gratos, porque ela chegou até nós, Pai. Ela, ó Deus, foi registrada, se perpetuou, ó Deus, e chegou até nós. Damos-te graça, ó Pai, porque nós cremos que a Tua palavra é a verdade. Senhor, fala ao nosso coração, aceite toda a adoração, e nos prepare para essa mesa santa, que o Seu povo seja renovado, que o nosso compromisso seja renovado, e que acima de tudo, o nome do Senhor Jesus seja glorificado e exaltado. Oramos em nome dEle, e somos gratos ao Senhor. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, a Páscoa, o Pentecostes e a festa dos tabernáculos eram as 3 festividades principais dos judeus. E os judeus de todos os lugares do mundo, eles chegavam a Jerusalém para celebrar as festividades, e especialmente a Páscoa. E em qualquer lugar que um judeu vivia, o seu grande desejo era, naquele ano, festejar a Páscoa e viajar para Jerusalém. A cidade estava repleta, muitas pessoas na cidade. Jerusalém recebia tantas pessoas que não comportava. As cidades vizinhas, as aldeias, recebiam também peregrinos, que iam também para a festa. Por isso o Senhor Jesus passou por Betânia, onde tinham muitas pessoas também peregrinas para festejar a Páscoa. E as notícias corriam. E correu a notícia de que Jesus, veja bem, o homem que tinha ressuscitado Lázaro, um pouco antes, aproximava-se de Jerusalém. Então imagine a curiosidade, o mestre, o rabino, o Galileu estava ali, e também Lázaro estaria por ali, o ressuscitado. Então eu acho que ali estava todo tipo de canal de televisão, de rádio, todo mundo ali preparando para saber alguma coisa, noticiar alguma coisa. E Jesus se aproximava de Jerusalém. E haviam 2 multidões, meus irmãos, se você for observar. O grupo que acompanhava Jesus desde Betânia, e aquele grupo que saiu de Jerusalém ao seu encontro, para vê-lo. E as multidões, elas se moviam em direção a Jesus. E Jesus, ele se aproximou sobre o lombo de um jumentinho. E quando as multidões se cruzaram com ele, uma multidão, a outra multidão, as multidões o receberam como se fosse um conquistador. E davam graças ao rei dos judeus. E a visão, meus irmãos, dessas boas-vindas e deste tumulto todo, deixou as autoridades judaicas em desespero, porque parecia que não se podia fazer nada, não dava para deter a multidão. Eles não iam conseguir parar aquela marcha do povo de maneira nenhuma. As 2 marchas que se encontraram, e como uma onda, as marchas foram seguindo o Senhor Jesus Cristo. Havia tantas pessoas ali, meus irmãos, que diz o texto ainda que a partir do versículo 20, João registra que além disso, alguns gregos que subiram para adorar em Jerusalém, também queriam ver Jesus. Todos queriam ver Jesus. Todos queriam estar com Jesus. As autoridades queriam descartar Jesus, mas não podiam fazer nada, porque a multidão se posicionava, né? E ela seguia o Senhor Jesus Cristo. O que eu achei interessante, meus irmãos, nesse contexto todo, das marchas que se encontraram, é que Jesus é sempre o centro das marchas. Todos falam de Jesus. É o homem mais conhecido do mundo inteiro. Está no centro de tudo.
Eu entendo que é exatamente por isso que ele fala assim: e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Ele é o centro de todas as marchas. Tem um teólogo, o Sproul, ele cita Arquimedes, naquela frase de Arquimedes, abre aspas: dê-me uma alavanca longa, o suficiente e um ponto de apoio, e eu posso mover todo mundo. Aí Sproul diz que essa alavanca é a cruz. Jesus move o mundo inteiro. Ele diz que a cruz era a alavanca que virou o mundo de cabeça para baixo. Tanto que até hoje o cristão é conhecido como o povo da cruz. Tanto que os fariseus, ironicamente, quando eles viam aquelas multidões em marcha, com toda ironia, no verso 19, disseram assim: vede que nada aproveitais, eis aí vai o mundo após ele. Como ironia, criticando o Galileu. O mundo vai após ele. E mundo aqui é cosmos. E João faz uso dessa expressão. Interessante pensar dessa forma na questão das marchas, não é? No Brasil há algumas marchas, muitas marchas. E sobre algumas marchas no Brasil, onde Jesus Cristo foi exposto, foi zombado, um pastor conhecido dos nossos arraiais presbiterianos, sobre essas marchas que zombam de Jesus, ele afirma o seguinte: não me escandalizo, o meu Jesus está acima de todas as marchas. E diz: isso só confirma o que já sei, que nenhum pecador consegue se livrar de Jesus. Ele atrai tudo, ele atrai todos. Foi assim no passado, é assim hoje, e vai ser no futuro. Ninguém consegue se livrar de Jesus. E esse pastor citado, ele acrescenta que em tempos assim de zombaria sobre a pessoa de Jesus, ele sempre se lembra do Salmo 2, um salmo messiânico, que diz que o Messias seria odiado. Salmos já dizia isso. Ele diz assim no Salmo de número 2, verso 1: por que se enfurecem os povos, os gentios, as nações e os povos? Por que eles imaginam coisas vãs? Os reis da terra, os presidentes, os governadores, os líderes, os reis da terra se levantam, os príncipes conspiram contra o Senhor, conspiram contra Jesus, conspiram contra o seu ungido. Dizem: rompamos os seus laços, sacudamos de nós as suas algemas. Aí o Salmo fala assim: o Todo-Poderoso ri, ri aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Ninguém pode fugir de Jesus Cristo. Vamos prestar conta para Deus de toda a palavra proferida, louvando ou zombando de Jesus Cristo. É o que fala a palavra, é o que fala João aqui no texto. Interessante, meus irmãos, os fariseus, sem poder fazer nada, aquela multidão toda caminhando ali, não podiam fazer nada. Eles então olham aquilo, mãos amarradas, algemadas, digamos assim. Eles então, de maneira zombeteira, olhando o povo, eles dizem assim: vede que nada aproveitais, eis aí vai o mundo após ele. Cosmos, ele vai e o cosmos vai após ele. Ele atrai a todos, a todos. Está no centro de toda a marcha. Até o Alcorão reconhece que Jesus nasceu de uma mulher virgem. Até o Alcorão reconhece que Jesus não pecou, está registrado lá. Ele não tinha pecado. Exalta Maomé, mas reconhece que Jesus não tinha pecado. No Alcorão, Jesus é chamado de Messias, ou seja, ungido, um título bíblico. No Alcorão, Jesus é chamado de a palavra de Deus.
Jesus é afirmado várias vezes que Jesus fez vários milagres. Ali ele é ascendido ao céu com seu corpo. Eu li um artigo da Ultimato, um artigo bem antigo, sobre a questão da centralidade de Jesus. O artigo fazia uma pergunta. A pergunta era: a centralidade de Jesus Cristo está em declínio? Está em declínio? Então, no miolo da revista, nós encontramos a resposta expressa de várias formas, mas embasada na palavra do nosso Deus. Essa revista citada, ela diz que em uma pesquisa nos Estados Unidos, para 2/3 dos céticos, a Bíblia deixou de ser a palavra de Deus, para ser apenas um livro de histórias escritas por pessoas cuja sabedoria é igual a de outros autores de alta ajuda, eles dizem. E o artigo continua: perdendo-se a fé na inspiração e autoridade da Bíblia, nada resta senão um Jesus meramente histórico, apenas humano, e tudo desmorona. E há uma outra pergunta: de onde nos vem a certeza da centralidade absoluta de Jesus? Aí tem um trecho, uma fala do saudoso El Ben César, fundador da revista Ultimato. Ele diz assim: o que o mundo sabe sobre Jesus, sua concepção natural e seu nascimento, seus feitos e suas palavras, sua morte vicária e sua ressurreição, sua ascensão aos céus e sua volta em poder e muita glória, não foi escrito originalmente por qualquer pessoa. Ele diz: além de inspirados especialmente por Deus e guiados especialmente pelo Espírito Santo, os escritores do Novo Testamento foram testemunhas pessoais dos fatos que se deram, ele vai dizer, e de tudo aquilo que entrou dentro deles, pelos olhos, ouvidos e pela alma. Pedro, o apóstolo, um texto conhecido, ele escreve na sua segunda carta, capítulo 1, versos 16 e 17, sobre a palavra: porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é meu filho amado em quem me comprazo. É o que ele diz. E você lê a linguagem de hoje, essa mesma expressão, a linguagem de hoje está assim: nós, diz Pedro, não estávamos contando coisas inventadas quando anunciamos a vocês a vinda poderosa do nosso Senhor Jesus Cristo, pois com os nossos próprios olhos nós vimos a sua grandeza. Nós estávamos lá quando Deus, o Pai, lhe deu honra e glória. Ele ouviu a voz da suprema glória dizer: este é o meu filho querido, que me dá muita alegria. Pedro diz isso. E quando você lê João diz assim: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que nós contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E diz: e a vida se manifestou, e nós temos visto e dela damos testemunho, e vos anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. E olha o que ele vai dizer: o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo, diz o apóstolo João, que caminhou com o Senhor Jesus Cristo. Ele fala isso numa das suas cartas, meus irmãos. Então, voltando aqui ao trecho, alguns judeus tinham crido em Cristo, ainda que de maneira superficial, digamos assim, estavam impressionados no contexto anterior com a cura do cego de nascença, e Jesus parecia estar ganhando seguidores além do Jordão, e agora com a ressurreição de Lázaro, né? Ele estava agora conduzindo-se pela fé no Senhor Jesus, devido ao sinal, ao milagre, é o que fala aqui anteriormente. E a Bíblia de Genebra diz que os líderes religiosos, diante daquela situação, estavam perdendo a popularidade.
tinham ódio do Senhor Jesus, queriam de alguma forma calar o Senhor Jesus. Então, tudo isso aqui foi uma preparação para a aclamação de Jesus Cristo, dessa entrada triunfal. Isso levou os fariseus então a dizer: olha lá, o mundo vai atrás dele, o mundo vai atrás dele. Aqui diz o texto. Estavam reunidos os fariseus, não de maneira formal, oficial, como no Sinédrio, observavam as procissões, as multidões, observavam os gritos ali em relação ao Senhor Jesus Cristo, né? E se Jesus quisesse trazer uma revolução militar, ou política, melhor dizendo, ele faria isso. Não era a intenção, mas ele faria isso. Muitos fariseus tinham a opinião de que a ocupação romana, mais opressiva que fosse, era da vontade de Deus, tinham que aguardar e esperar. Os zelotes queriam de alguma forma uma reforma política e militar. O sistema saduceu achava que tinha que cooperar com a ocupação. Havia muitas frentes ali, mas o Senhor sabia muito bem que a revolução começa quando o grão de trigo morre. É o que ele fala nos versos 24 e 25 do texto que está aqui em pauta, meus irmãos. Nesse mesmo capítulo, diante de toda aquela empreitada, nos versos 24 e 25, o Senhor diz assim: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto, A revolução que o Senhor queria trazer era exatamente isso, era salvar a humanidade. Ele sabia muito bem que toda a verdadeira revolução começa com a morte do eu, com a renúncia, com mansidão, com amor. Ele diz então, para que o grão de trigo não fique só, ele precisa morrer. Ele não ia pegar um caminho da força bélica, da força militar, de maneira nenhuma. Era o caminho do serviço. Ele vai ensinar isso mais adiante no capítulo 13, lavando os pés dos seus discípulos, como nos fala aqui o trecho sagrado, meus irmãos. Então, voltando a repetir a expressão dos fariseus, o cosmos vai atrás dele. Foi uma ironia, na verdade, né? Não era o mundo inteiro que estava lá, mas João usou de maneira emblemática. E quando eles falam isso, João vê aí um sentido mais profundo. E João entende que não é só aquelas marchas que vão atrás de Jesus. João entende que é o mundo inteiro, é o universo inteiro. Ele diz que agora o universo todo estaria convergindo para a pessoa de Jesus, para a cruz do Senhor Jesus Cristo. Ele ia mexer com o mundo inteiro. João então faz essa interpretação, ele vê aqui cosmos como se fosse a humanidade, que Deus amou, que Jesus veio salvar. Então a multidão, meus irmãos, que aclama Jesus como rei, prenunciada aqui toda a humanidade, que será atraída por ele. A ideia é: todos falarão dele. Alguns falarão sorrindo, outros falarão rilhando os dentes, mas todos falarão dele, em todas as áreas, em todas as ciências, porque ele é o centro de todas as coisas. E de fato o mundo vai atrás dele, diz aqui a palavra. Surgem os gregos, como nós já falamos aqui, sedentos para conhecer e ouvir de Jesus. Podem ter vindo de qualquer parte do mundo, de fala grega, né? Foram ali para poder adorar o Senhor. O texto nos fala sobre isso. Fala grega aqui é o mundo gentílico, vamos dizer dessa forma. Gentios tementes a Deus, como Cornélio, já falamos sobre Cornélio lá em Atos, como o centurião, que amava o povo judeu, construiu uma sinagoga para os judeus. Então havia muitos gregos, romanos, gentios, que queriam também ver o Senhor Jesus Cristo, como nos fala aqui João. O eunuco, né, que foi adorar lá, nós já lemos lá em Atos capítulo 8. Eles iam para Jerusalém, mas eram gentios, discriminados até então. E eles podiam entrar no pátio exterior do templo. Era o pátio dos gentios. Meus irmãos, e nos conta que a passagem para os pátios interiores era proibida. Os gentios não podiam entrar em certa parte do pátio. Havia o pátio das mulheres, o pátio dos gentios, onde só os judeus poderiam entrar. A pena era de morte. Havia restrições. Haviam placas de advertência afixadas nas muretas. Até aqui você pode vir, aqui você não pode vir. Aqui é só para uma classe.
Havia nos rituais um muro de separação dos partos interiores ao parte exterior. Tinham que guardar distância dali. E nessa ocasião, os gregos curiosos em relação ao Senhor Jesus Cristo se aproximam, mas deviam ficar exatamente onde eles estavam. Não podiam mais se aproximar até ali. Eles conversam com André conversa com Filipe, para chegar ao recado a Jesus, que os gregos queriam ver o Senhor Jesus Cristo. Não fala adiante se os gregos viram a Jesus, não é essa a ideia. Mas o Senhor então fala que não só os gregos, mas quando ele fosse levantado da terra, todo mundo seria traído por ele. É o centro de todas as coisas. Coisa maravilhosa. Jesus é Senhor absoluto. Aí eu me lembro do apóstolo Paulo, que toda língua vai confessar, todo joelho vai se dobrar, mas ele precisa ser levantado da terra. Estava próximo aqui a sua crucificação. Ele tinha que ser levantado da terra. E esse levantado da terra, meus irmãos, tem a ver com a cruz, tem a ver com a sua morte. É a cruz que é a alavanca que move o mundo. Essa é uma aplicação feita bastante interessante. Se levantar da terra se refere à cruz que seria levantada, e se refere também à sua exaltação. Rei dos reis, Senhor dos senhores, meus irmãos. Esse é o nosso Jesus. É Ele que diz que eu tenho que tomar a minha cruz e segui-lo. Ele disse que para eu não ficar só, como o grão de trigo, eu tenho que morrer para mim mesmo, para minhas coisas particulares, para o meu eu. Romper com o pecado, romper com o meu ego, recebê-lo na minha vida, nascer de novo. Tem muita gente solitária, amargurada, porque leva uma vida centrada em si mesmos. A chamada do Cristo é para que, como grão de trigo, nós morramos e ressuscitamos na sua germinação, no seu crescimento, quando vem a cana, quando vem a espiga e milhares de grãos. A revolução do Senhor está aí. Não é no poderio político, nem bélico, nem militar. É no amor, é no serviço. Aqui que começa qualquer tipo de revolução, diz a palavra, e o mundo inteiro vai ter que se dobrar a essa verdade, quer queira ou não. Porque todo o cosmos vai segui-lo, no sentido de se curvar diante dele. Vamos falar aqui o texto sagrado, meus irmãos. Para o servo de Deus, seguir o mestre significa participar do seu sofrimento. Se perseguiram o mestre, vão perseguir os discípulos, os servos, mas participar da sua glorificação, também como ensina aqui a palavra. Então o ato de ser levantado aqui é antes de tudo a sua crucificação. É quando ele amarra Satanás, como nós já falamos no livro do Apocalipse. Ele vai dizer assim, no texto sagrado, meus irmãos: chegou o momento de ser julgado este mundo, a hora certa. Deus está no controle, e agora o seu príncipe será expulso, Satanás, vai ser amarrado agora. Então vou atrair o mundo inteiro, porque o poder de Satanás foi limitado. Todos se curvarão, ele é o centro de todas as coisas. Quando você observa João um pouquinho mais nas folhas anteriores, você vai observar que ele compara, João compara a fala de Cristo, quando fala que como Moisés levantou a serpente, ele seria levantado. E também em João 8, verso 28, no contexto anterior, o Senhor Jesus diz que quando o Filho do Homem fosse levantado, diz assim: então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Ele vai dizer aqui no trecho: eu, quando for levantado da terra,
atrairei todos a mim mesmo. Foi escolhido aqui um verbo por João no sentido duplo. Levantar na cruz do Calvário, e ele será completamente exaltado. É como tinha profetizado Isaías, capítulo 52, verso 13, sobre o servo sofredor. Isaías diz assim: eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e será sublime. E o mesmo verbo usado no texto de João, por Isaías, Paulo usa quando escreve aos Filipenses. Ele usa um superlativo, quando diz assim: Deus o exaltou sobremaneira, nada se compara a Jesus. Olha como que a Bíblia, que os trechos concordam um com o outro, apontando para a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ser levantado da cruz, meus irmãos, é o primeiro estágio do seu retorno, e aponta para o seu retorno, quando ele será exaltado, quando ele vai vir buscar a sua igreja. Ele será glorificado, como diz a palavra do nosso Deus. E quando ele tiver sido levantado, exaltado e glorificado, como um imã espiritual, todos vão se curvar diante dele. Ele vai atrair todos para si. Aí trazendo para esse contexto aqui, tanto judeus, prosélitos e gentios. Todas as nações, sem distinção. Não haverá mais átrio das mulheres, pátio das mulheres. Não haverá mais átrio dos gentios. Não haverá mais plaqueta, aqui é o seu limite. Daqui você não pode passar. Não vai haver mais muros nenhum. Eu vou atrair todos de igual forma, ele está dizendo. Por isso que diz que quando ele morreu na cruz, o véu do santuário se rasgou. Paulo diz assim: não sabeis, vós sois o templo onde habita Deus. Por isso que João registra o encontro do Senhor com a mulher samaritana, sofrida, discriminada. Mas os judeus falam que é para adorar lá em Jerusalém. Nosso povo diz que é aqui. E lá em Jerusalém tem plaquetas de proibição. É tudo separado. Aí o Senhor Jesus fala assim: olha, o Messias chegou. Agora não se adora nem em Jerusalém, nem em Samaria. Deus é Espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, sem discriminação, sem muros, sem restrições, sem placas, da que você pode e que você não pode. Por quê? Porque quando eu for levantado da terra, o grão de trigo vai morrer. No terceiro dia ele vai germinar, vai crescer. E vai produzir a 100 por 1. Nunca mais vai ficar só. Num certo sentido, o Senhor é o grão de trigo, o crente é o grão de trigo. O Senhor tinha uma personalidade que atraía todos a si. Se eu quero também ter essa personalidade, eu preciso aprender a morrer. O grão de trigo em casa tem que morrer. O grão de trigo nos relacionamentos conjugais tem que morrer, senão ele tem que ficar só. O grão de trigo no templo, nas instituições, tem que morrer, senão ele fica só. É servir, é serviço, é abrir mão dos próprios direitos, é saber que a mudança da sociedade do Brasil não é por força bélica, não é por força política. Eu posso usar todo o poderio da política, todo o esquema, a diplomacia da política, todo o poderio bélico. Se o grão de trigo não morrer, ele vai continuar só. Não é por força, não é por violência, pelo Espírito do Senhor. Quando for levantado da terra,
quando o grão de trigo morrer, eu vou atrair o cosmos. Vou atrair todos. Mas se isso não acontecer, então a humanidade não seria salva, meus irmãos. E a multidão seguia o Senhor Jesus Cristo. E a morte de Jesus Cristo iria eliminar aqui então, e ressurreição, né? Todas as barreiras raciais, todas as barreiras religiosas. Ele fala sobre isso detalhadamente nesse mesmo trecho aqui. E ecoa nas palavras do apóstolo Paulo, lá na carta aos Filipenses. E ele fala assim aos seus discípulos: olha, quem quiser vir após mim, esteja pronto para morrer. Assim mesmo se negue, toma a sua cruz e siga-me. Ele vai dizer isso mais adiante, meus irmãos. Jesus de Nazaré, Ele é o centro de todas as coisas. Ele está acima de todas as coisas. A Bíblia Sagrada, tanto o Novo como o Velho Testamento, cada letra, cada sílaba, cada expressão, cada oração, a Bíblia está recheada de Jesus Cristo. Tem um professor meu, já está com Jesus. Quando alguém pregava no seminário, citava filosofias, citava teologia, e se não mencionava Jesus, ele ficava irritado e dizia: eu não vi Jesus no seu sermão. Saiba, meu filho, ele dizia, que se você pegar um alfinete, metaforicamente falando, e fincar na Bíblia, em qualquer página, sai sangue de Jesus. Porque toda a Bíblia é a história da redenção. O Antigo Testamento, cada folha, cada capítulo, cada livro diz assim: o Messias virá. O Novo diz assim, todo o Novo Testamento: o Messias veio e vai retornar. Isso. A Bíblia está recheada de Jesus Cristo. A história, quer você queira ou não, está recheada de Jesus Cristo. As marchas, não importa qual é a ideologia, estão recheadas de Jesus Cristo. As procissões estão recheadas de Jesus Cristo. Ninguém consegue se livrar de Jesus Cristo. E depois, meus irmãos, de pendurado no madeiro, pendurado na cruz, todas as limitações culturais, limitações espirituais, desaparecem ou desaparecerão. Jesus não está mais preso à geografia. Jesus não está mais preso ao tempo. Ele é o Messias. Ele é o Cristo da fé. O Jesus histórico é o Cristo da fé. Cremos no Jesus histórico e nós cremos que o Jesus histórico é o Cristo da fé e que atrai todos a Ele. Alguns sorrindo, regozijando, outros rilhando os dentes, mas vão ter que se curvar. Quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Ele é maior do que o sábado idolatrado pelos judeus. Ele é maior do que o templo idolatrado pelos judeus. Ele é maior que Salomão, maior que Abraão. Antes de Abraão ele já existia. Ele é antes de tudo, de todas as coisas. Ele é o alfa, ele é o ômega. Ele tem a chave da morte, ele tem a chave do inferno. Ele atrai todos a si mesmo. Ele é o Deus soberano. E nós precisamos ter uma vida recheada do Senhor Jesus Cristo. João faz um trabalho maravilhoso aqui no trecho. Ele pega a ironia dos judeus, aplica a cruz de Cristo, e João está dizendo assim: de fato, todo o cosmos vai atrás dele. Ele vai atrair todos.
Estamos na Santa Ceia do Senhor. E essa hora de Santa Ceia é muito especial. Porque o mundo inteiro, não importa qual é a cultura, a língua, não importa, se reúne diante da ceia da Eucaristia. E nós falamos a mesma língua. Em memória de mim. Quero convidar aqui à frente nossos presbíteros que estão presentes aqui. Por favor, sentar aqui à frente. Beto, o Paulo, o Gladstone. Eu acho que são só os três, né, Paulo? Está presente aqui, né? Eu não sei se o microfone está funcionando, João. Tá, né? Meus irmãos, a palavra do nosso Deus nos fala que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele tomou o pão e o partiu. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, por favor. Mateus capítulo 26, a partir do verso 26. Mateus 26, Mateus 26, capítulo 26, versos 26 ao 30. Quero que você acompanhe a leitura, por favor. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que eu hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Os evangelistas Marcos, Lucas, o apóstolo Paulo em Coríntios, eles fazem menção da Santa Ceia. E Paulo, quando fala aos Coríntios, acho interessante que ele fala assim: eu passo para vocês o que eu recebi do Senhor. E ele então introduz a Santa Ceia, para dizer que é um sacramento instituído pelo Senhor Jesus Cristo. Então este momento une a igreja do passado, do presente e aponta para o futuro. A Santa Ceia aponta também para o futuro. Estamos aqui como um povo só, todas as nações em torno da mesa do Senhor, sem plaqueta de proibições, sem exclusão, mas todos no Santo dos Santos. Por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo foi levantado da terra, foi exaltado em glória, amarrou Satanás. E é o tempo do Evangelho ser pregado, porque vai chegar um tempo em que Satanás será solto. Esse é o tempo da igreja. A igreja precisa seguir como o corpo do Senhor Jesus Cristo, atraindo com seu bom perfume, com sua vivência cristã, não com forças estranhas, mas com a força do amor e do serviço e da humildade, como ensina aqui o trecho que nós lemos. Meus irmãos, o apóstolo Paulo diz assim: examine o homem, a mulher, a pessoa, a si mesmo, como do pão e beba do cálice. O Senhor Jesus disse aqui no trecho que o grão de trigo precisa morrer. Vamos falar com Deus numa oração de confissão de pecados. Fala: Senhor, tem misericórdia de mim? Peça perdão pelo seu pecado. Peça a Deus para te preparar para participar da Santa Ceia do Senhor, nesse instante. Curva a sua fronte. Fala com Deus. Peça ao Senhor sabedoria, discernimento e humildade do Cristo.
e fala: Deus, tem misericórdia de mim. Eu quero morrer para as coisas do ego, para os desejos particulares. Quero morrer para tudo aquilo que não te agrada e que tem estorvado as minhas relações em casa, com os filhos, com meu cônjuge, com o Senhor, com os irmãos. Senhor, renova os meus relacionamentos todos. Que eu tenha esse magnetismo do Senhor para atrair, ó Deus, pessoas para o seu reino, com o meu estilo de vida, Senhor. Fala com Deus assim. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, por estar na tua casa. Pai Santo, em nome de Jesus, nós nos declaramos, ó Pai, totalmente dependentes do Senhor. E por isso, Pai, tenha misericórdia das nossas vidas, Senhor Deus. Derrame a tua graça sobre nós. Ensina-nos, ó Pai, a cada vez mais estar perto do Senhor. Ensina-nos, ó Pai, cada vez mais a nos arrepender, ó Pai, dos nossos pecados, Senhor Deus. Em Jesus. E nos mostre, Senhor Deus, aqueles pecados ocultos, ó Pai, para que nós possamos realmente, ó Pai, nos arrependermos, ó Pai, diante do Senhor. Amém, Jesus. Pai Santo, em nome de Jesus, nós te pedimos que a tua unção, que o teu Espírito Santo esteja invadindo os nossos corações, ó Pai. Amém, Jesus. Para que nós possamos, Senhor Deus, participar da ceia do Senhor. Amém, Jesus. Para que nós possamos, ó Pai, realmente, Senhor Deus, ser chamados filhos do Senhor, ó Pai. Oh Deus, nós te pedimos, Pai, que aí o Senhor possa estar sempre conosco. Como o pastor disse, ó Pai, que em nome de Jesus, nós possamos sempre olhar para a palavra do Senhor e ver Jesus ali, ó Pai. Todas as vezes que lermos, Amém, Senhor Jesus. Deus, que nós possamos aprender do Senhor, ó Pai. Senhor Deus, nos ajude, ó Pai, a nos aproximarmos cada vez mais Amém, do Senhor, Jesus. aproximarmos cada vez mais do nosso cônjuge, dos filhos, ó Pai, para que nossa família esteja sempre no centro do Senhor, no centro da Tua vontade, ó Pai. Esta é a nossa oração, Senhor Deus, nós te pedimos, tenha misericórdia das nossas vidas, Pai. Tenha misericórdia, Senhor Deus, porque nós necessitamos do Senhor, nós necessitamos, ó Pai, da Tua presença nas nossas vidas, Senhor Amém, Deus. Jesus. Nós necessitamos da Tua mão poderosa sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor Deus. Amém. Meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo, na noite em que Ele foi traído, Ele tomou o pão, o abençoou, partiu, deu aos seus discípulos, e Ele diz assim: tomai e comei, este é o meu corpo que é dado por vós. De semelhante modo, Ele tomou o cálice, o chamou da nova aliança no seu sangue, e Ele diz assim: bebei dele todos, fazei isso em memória de mim. São palavras do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos agora participar da Santa Ceia com muita alegria no nosso coração, também com muita reverência. Nós vamos iniciar aqui esse novo método do serviço da Santa Ceia. Tem aqui à frente a bandeja, e na bandeja temos os cálices com o vinho, e no centro tem um cálice com o pão. Você vai pegar o pão também no cálice, e eu vou orientar os irmãos, você vai vir à frente, pegar o cálice com o vinho, o cálice com o pão, voltar para o seu lugar, se assentar, e não precisa esperar os outros, você pode tomar ceia e estar em oração nessa hora. Quando você pegar o cálice e o pão, se assentar para orar, eu peço que você ore em favor dos enfermos, da sua família, em favor de você mesmo, da igreja. Priorize os enfermos na sua oração, clame ao Senhor em favor dos enfermos, peça a Deus que abençoe, que restaure por você, e coma do pão e beba do cálice. Nós vamos fazer assim, nós vamos começar, temos aqui à frente de cada bloco, aqui nós não temos ninguém, mas vamos seguir como se tivesse aqui, tá, Vivi? A sua direita, a minha esquerda, né? A sua direita, a Vivi não tem esse problema, né, Vivi? Porque você está sozinha aí, né? A sua direita, você vai levantar. Estou dizendo isso porque a gente vai se vir nesse padrão, né? Você vai levantar a sua direita, e cada um vai vir na sua direção, na sua própria mesa, pegar o cálice com o vinho,
pegar o pão e voltar e sentar no seu banco para participar, tá bom? Então nós vamos fazer isso com muita alegria para a honra e glória do nosso Deus, né? Nós vamos participar e clamar o Senhor em favor do seu povo, Fala com o Senhor entre você e o Pai nesse momento, tá bom? Vamos fazer isso então? Eu vou começar aqui com os presbíteros que estão aqui à frente. Vou pedir para os presbíteros descerem e pegarem o cálice, o pão, subir para cá, por favor, primeiro. Pode ir em cada um numa mesa, tá, Beto? Gladstone também. Quero convidar a igreja, os irmãos. Pode participar, pode comer o pão e beber o cálice. A igreja pode servir agora. Pode ficar em pé, vir aqui, pegar cada um no seu, na sua própria bandeja, tá bom? Pega aí a direita. Sua direita aqui, isso. Aí volta para o lugar. Pode ir, Patrícia, também. Isso. Tem a música. Você vai servir? Não guarda agora não. Tem alguém lá embaixo. Pode levar. Tomai, comei, diz o Senhor Jesus Cristo. Este é o meu corpo que é dado por vós. Diz o Senhor Jesus Cristo. Por mim morreu Jesus, cravado numa cruz, no monte do Calvário. Por mim morreu Jesus, por mim morreu Jesus, cravado numa cruz, no monte do Calvário. Por mim morreu Jesus.
Alguém ficou sem participar da Santa Ceia? Creio que não, né? Guarda o Olacir. Irmão, se levantar, na saída temos, por favor, pegar os cálices e depositar no lixo lá na saída do templo, para não deixar no banco. Você participou, Laci? Você tomou a ceia? Tomou? Quero convidar os irmãos a se colocarem todos em pé, por favor. Convidar o Paulo Eduardo, nosso presbítero, para que faça uma oração de intercessão em favor de irmãos nossos que estão agora cirurgiados e se recuperando de cirurgias, irmãos nossos que estão enfermos, hospitalizados, irmãos que estão em casa lutando com enfermidades, para que Deus possa abençoar, trazer cura, trazer restauração. Orar para que Deus renove a nossa alegria de estar no templo com os irmãos, na casa do Senhor. Orar em favor da nossa amada terceira igreja, em favor do Brasil, né? Vamos com as nossas cabeças agora, e o nosso irmão vai nos conduzir em oração ao nosso Deus que está presente aqui e tem todo o prazer em ouvir e responder a oração do seu povo, como ensina o Evangelho. E ele foi levantado da terra, na cruz do Calvário, e foi levantado em exaltação. Tem todo o poder e honra e glória, e a ele toda a nossa adoração e louvor. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado a Deus porque estamos na Tua presença. Amém. Damos Jesus. glória, Senhor nosso Deus, porque podemos estar novamente voltando à comunhão na Tua casa. Nos proteja, Senhor Deus, sabemos que há um propósito em tudo que estamos passando, tudo que estamos vivendo, porque podemos olhar para o Senhor e saber que a resposta vem do Senhor, a cura vem do Senhor. Amém, Esteja, Senhor Deus, com essa igreja, esteja com essa comunidade, Senhor Deus. Nos proteja, Senhor Deus, de tudo que está acontecendo, nos dê a cura para essa doença, Senhor Deus, que está impedindo de estarmos em comunhão com o Senhor, estarmos todos na Tua casa neste momento. Mas agradecemos, Senhor Deus, porque o Senhor tem nos mostrado o propósito disso. Amém. Esteja, Senhor Deus, com aqueles irmãos que estão enfermos, por quaisquer motivos, Senhor Deus, por quaisquer circunstâncias, por cirurgias, Senhor Deus, que estão acamados, por enfermidades, que o Senhor possa estar dando ânimo a eles, estar dando a cura, estar dando a disposição, e sobretudo, Senhor Deus, estar aumentando, Senhor Deus, alimentando a fé deles, Amém, de que a cura, o conforto vem do Senhor. Amém, Jesus. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor mostra para nós, em Sua palavra, aquilo que o Senhor tem reservado para nós. E sabemos que é muito melhor do que o que estamos vivendo hoje, o que é a vida aqui neste mundo reserva para nós. Que nós possamos ter nesse mundo melhor a visão, a esperança, a fé de que isso tudo que estamos passando é temporário, que a enfermidade que os nossos irmãos estão passando é temporária, que o Senhor tem a cura aqui e também nesse mundo vindouro. Em nome de Jesus, agradecemos por cada oportunidade que o Senhor nos dá de aprender mais do Senhor, seja pela enfermidade, seja pela cura, pela alegria ou pela tristeza, Senhor Deus, pois sabemos que o Senhor está nos ensinando neste momento, em nome de Jesus. Amém. Agora, meus amados irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós, com todo o povo de Deus, para todo sempre. Amém. Deus abençoe. Você não pode abraçar o seu irmão, tá bom?
converse com ele a certa distância, né? Deus te abençoe e te guarde.